Glória a Deus. E essa espada aqui vai ser usada hoje, ó. Quantos anos. Eu tenho até dificuldade de ler, de tão pequenininha que é a letra dela. Irmãos, tem uma Bíblia bem maior do que a minha, lá na entrada, que tem um versículo falando sobre enxergarmos as maravilhas da lei do Senhor. E nessa noite eu queria usar como tema, abre os meus olhos. Você conhece a história de Bartimeu o cego? Nós tivemos uma palavra usando ele como referência há poucos dias. Bartimeu, ele estava rogando, clamando, e Jesus o ouviu clamar e mandou chamá-lo. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele: Senhor, que eu veja. Ele queria que Jesus abrisse os seus olhos para que ele enxergasse novamente. E Jesus então operou aquela maravilha e ele viu. Amém? Nessa noite eu quero que nós possamos fazer também uma oração não idêntica, mas bem próxima àquela que aquele cego fez. Nessa noite nós vamos dizer assim: Senhor, abre os meus olhos. Repete comigo: Senhor, abre os meus olhos. E nós estamos pedindo nessa noite: Senhor, abre os meus olhos. Não os nossos olhos físicos, graças a Deus, muito bem ou mais ou menos, mas todos nós enxergamos, amém? Graças a Deus. Mas nessa noite o nosso pedido não é como o de Bartimeu: eu quero enxergar com os meus olhos físicos, mas nessa noite, Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa perceber a Tua palavra, para que eu possa entendê-la, para que ela possa ser significativa para mim, para que não seja um livro a mais na minha estante, na minha biblioteca, mas que ela seja o livro dos livros, que ela seja realmente a palavra do Senhor para o meu coração, amém? E eu quero convidar você a abrir o Salmo 119, versículo 18, Salmo 119, versículo 18, amém? Encontrou aí? E a palavra vai dizer-nos assim, queridos, Salmo 119, versículo 18, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Vamos juntos? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Senhor, fala conosco e abre os nossos olhos no nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos. Há muitas coisas que estão sendo descobertas ainda hoje, irmãos, e há muitas coisas a serem descobertas. Na natureza, ainda hoje, depois de tantos anos, ainda se consegue achar insetos, pássaros, plantas que ainda não foram catalogadas, que são novas aos olhos dos biólogos, dos pesquisadores, coisas novas que são encontradas, que são vistas no nosso espaço, no universo. À medida que um ônibus espacial deixa a Terra, ou que uma lente ainda mais potente chega aos telescópios, nós vemos descobertas, porque há uma gama de coisas que ainda precisam ser vistas, que ainda não foram detectadas. E não é diferente na palavra de Deus. Há muita coisa que você precisa saber ainda da palavra, há muita informação importante que você precisa alcançar, ainda há muita revelação de Deus que você ainda não enxergou. E eu queria nessa noite, como Bartimeu, mas
pedindo na nossa visão espiritual: Senhor, abre os meus olhos, amém? Abre os meus olhos, porque a incapacidade, irmãos, de enxergar a palavra. Quantas pessoas dizem assim: eu leio, mas eu não entendo nada. Essa incapacidade de entender a palavra, ela não está na revelação que foi dada por Deus a nós. Essa incapacidade não está no Deus que a deu. Essa incapacidade está, talvez, no tempo da revelação, porque Deus talvez não queira te revelar algo agora, porque Ele tem um tempo determinado para isso, mas também a maior parte fala sobre uma incapacidade minha e sua, porque os nossos olhos espirituais ainda precisam ser abertos, para que possamos enxergar as maravilhas da lei de Deus. E o salmista, ele é muito feliz, porque o Salmo 119 é o salmo que fala-nos do poder, do valor, da importância da Bíblia, do primeiro ao último versículo, e é o maior salmo da Bíblia, e é o maior, se pudéssemos chamar de capítulo, seria o maior também, maior número de versículos. Mas o Salmo 119, ele foca na palavra. Você pode lê-lo, e o salmista, ele vai dizer aqui nesse salmo, nesse versículo 18: abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. E Deus, Ele quer falar ao teu coração, o quanto nós precisamos fazer esta oração e pedir: Senhor, abre os meus olhos. Há revelações que Deus, Ele não vai te dar agora, porque Deus tem o tempo dele, que é o tempo Kairos, e Ele vai te revelar coisas que você precisa saber no tempo certo, mas você precisa compreender essa palavra. Você precisa olhar para esta Bíblia e ter discernimento da palavra que Deus traz ao teu coração. E a oração que o salmista faz aqui, abre os meus olhos, não é apenas uma invocação ao Senhor, mas é um chamado a uma ação nossa também, porque é uma oração, como a irmã falou, né? Você ora e age, né, irmã? Oração. Então você ora e age, e o salmista está dizendo: desvenda os meus olhos, para que eu contemple, para que eu veja, para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Mas ele está dizendo assim: Senhor, me dê discernimento daquilo que eu vou ler, porque se você não lê, não tem como você ter a revelação de uma palavra que você não lê. Então você precisa ler, porque Deus já deixou revelado a sua vontade aqui. Esse livro aqui não contém a palavra, ele é a palavra, amém? Ele não contém a palavra, ele é a palavra. Então, de vírgula a vírgula, de ponto a ponto, de versículo a versículo, todos os livros é palavra de Deus para a nossa vida, é vitória para a nossa caminhada. Então nós precisamos ler esse texto. A compreensão desta palavra, irmãos, não é algo meramente intelectual, não faz parte apenas do campo cognitivo. Talvez você possa pegar um texto, e tem gente muito bom para isso, tem gente muito boa para isso. Pega um texto aqui, e do texto você tira muitas lições, do texto você consegue fazer muitas comparações, você consegue dividir o texto e fazer um esboço de sermão, é fácil. Mas Deus não quer apenas que você use o seu intelecto para poder dividir um texto em assuntos e fazer uma reflexão à medida daquilo que você compreende com a sua razão. Mas Deus quer muito mais, Ele quer te aplicar na sua vida e através da sua vida a vontade dEle. Ele não quer apenas que você suba num patamar como esse e que você assuma um púlpito para falar algo do seu intelecto, mas Ele quer que o Espírito Santo dEle possa te guiar para que possa ter efeito a palavra.
porque é pelo Espírito que Deus trabalha aqui entre os irmãos, porque a palavra nos diz que o Espírito Santo do Senhor é que convence o homem. Meus irmãos, nós precisamos então pedir ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 17, a palavra nos diz assim, escuta: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você sabe o contexto, né? Você que é bom leitor, boa leitora da palavra, você sabe a história e sabe o contexto, né? O rei estava tentando prender o profeta, e ele manda um exército para pegar Eliseu, e esse exército chega, o dia está clareando ainda, esse exército cerca todo aquele lugar, e o servo do profeta, ele sai de casa de manhã, talvez para buscar água, fazer alguma coisa para servir o profeta, e quando ele se depara com aquele grande exército, ele se amedronta, e ele se estremece, e ele corre para o profeta e fala: e agora? O que vamos fazer? Mas o profeta olha para ele e diz assim: eu vou orar por você. E ele ora: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. E ele faz esta oração, e quando aquele homem ele abre os olhos, ele vê carros e cavalos e um exército de Deus, um exército do céu, que era muito mais numeroso do que o exército que estava ali. Mas ele ora: abre os olhos do moço para que ele veja. Irmãos, escuta, o profeta aqui, ele está com seus olhos espirituais abertos, ele está com seus olhos espirituais abertos, e ele consegue ver aquilo que o servo não via. Eliseu consegue ver aquilo que os olhos humanos não viam, e é isso que Deus quer falar para você, irmão, que Ele quer te dar discernimento, não é apenas para ler uma letra de um livro, é para que você tenha essa palavra como vida, como bênção, como vitória, como promessa para a tua história. É uma palavra que muda a tua essência, que transforma o seu íntimo, é uma palavra que contempla as mais íntimas das nossas necessidades, que supre todas as coisas dentro de nós, que muda a nossa essência e que transforma coisas ruins em coisas boas, vasos de desonra para vasos de honra, que transforma a nossa vida e que faz com que os testemunhos estejam aí: eis isso, eis aquilo outro, glória a Deus. Mas todos os eis ficaram para trás, mas agora sobrou um servo de Deus, uma serva de Deus, e é isso que Deus espera, e é isso que importa, amém? Deus quer fazer com que você enxergue coisas que você ainda não viu na palavra. É assim que as pregações são construídas, quando você lê a palavra, você ora, e você pede, e você busca, e Deus começa a falar ao seu coração, e de repente você começa a ter uma visão naquele texto que você nunca teve. E como é empolgante isso, porque Deus está trazendo uma palavra nova para você, te revelando algo novo, e você diz assim: poxa, eu nunca tinha percebido essa palavra, esse texto por esse ângulo. Mas é Deus te trazendo novidade, é Ele transmitindo algo novo para o teu coração, para a tua vida, para a tua essência, e Ele sempre vai trabalhar naquilo que você precisa, irmão, irmã, naquilo que você precisa, amém? Deus tem maravilhas na palavra dEle, para que nós enxerguemos e nos apossemos dela, amém?
Quem já esteve no mirante? No mirante. Amém? Amém? Oh. Coisa simples, né? E o que é um mirante? O mirante geralmente é um lugar elevado, onde você tem uma visão panorâmica de uma determinada localização, onde você tem uma visão muito privilegiada de todos os pontos. Então, Deus, Ele está dizendo assim, ou melhor, o salmista está dizendo assim para Deus: Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ele está dizendo: Senhor, me tira apenas daquele lugar que me encobre a visão. Lembra de Zaqueu no meio da multidão, baixinho, não conseguia ver, ele precisou de um lugar mais alto, ele subiu numa árvore, não foi assim? Então Deus, Ele quer te tirar desse lugar que está encobrindo a sua visão espiritual, da revelação da palavra, vão acompanhar, da revelação da palavra, e Ele quer te levar para o mirante dEle. Ele quer te elevar para que você tenha discernimento, para que você nunca mais diz assim: eu leio, não entendo nada. Você vai ler e vai entender, porque é a palavra de Deus. Mas a gente lê e entende se a gente estuda. O salmista no Salmo 1, ele vai dizer que ele medita na palavra dia e noite. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem, essa mulher vai ser como planta, como uma árvore plantada. Nós pregamos isso semana passada. Glória a Deus. Deus quer te elevar espiritualmente para um lugar privilegiado na compreensão da palavra dele, irmão. Então leia. Vamos fazer deste ano de 2025, isso precisa ser todos os dias, tá, irmão? Mas vamos fazer deste ano de 2025 um ano de muito aprendizado. Talvez hoje, quando nós estamos aqui comemorando o dia da Bíblia, talvez você possa olhar para a sua Bíblia e dizer assim: poxa, eu li pouco esse ano, foram poucos os momentos que eu abri a palavra para lê-la, foram poucos os momentos que eu pude realmente sentar e meditar na palavra. Mas que 2025 não seja assim, que nós possamos, nesse despertamento de hoje, já começar entendendo que é para ontem, irmãos. A palavra precisa ser lida. Olha, Deus quer nos fazer enxergar com essa visão privilegiada, nesse mirante que Ele quer te elevar. Ele quer que você entenda que existe queda, Ele quer que você enxergue que existe pecado, que existe condenação, que existe inferno, que existe demônios e diabo, existe, e Ele quer que você enxergue. Mas quando a pessoa não consegue ver as maravilhas da lei do Senhor, ela desacredita disso tudo, e ela vive à mercê disso tudo. Mas Ele quer também que, enxergando, você possa entender que também há aquele que te levanta da queda, amém? Aquele que supre a sua vida, aquele que te perdoa os teus pecados, aquele que te traz a salvação. Existe céu, existe Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra que te mostra que existe coisas difíceis, coisas ruins, é a palavra que te mostra que em Deus existe vitória para a tua história, para a tua vida. Glória a Deus. E nós precisamos tomar posse. Existem aqui, olha, coisas ruins, dos quais, escuta essa palavra, isso eu quero que você entenda. Existe nessa palavra coisas ruins, das quais Deus quer que você tenha conhecimento. Você entendeu isso? Existem aqui nessa palavra coisas ruins que Deus quer que você tenha conhecimento.
mas existe nesta palavra bênçãos das quais Deus quer que você tome posse. Amém? Que você tome posse. Por isso a importância dessa palavra na tua mão, na tua mente, no teu coração, na tua boca para falar para os outros, no teu coração como meditação para a tua vida. Fala dela e viva através dela. Amém? Como ler a Bíblia? Não parcialmente, mas completamente. Conhecer a Bíblia na sua totalidade. Irmãos, 2025, famílias em torno da palavra. Nós vamos ler e vamos ser abençoados ricamente em nome de Jesus. Como ler a palavra? Não com dúvidas, mas confiadamente. Creia. Não importa se os teus olhos te mostrem uma situação, se Deus te diz que não é, ou se Deus te diz que está no controle, ou se Deus te diz, olha, confia, confie, porque independente das circunstâncias, quem está com Deus é mais que vencedor. Glória a Deus. Como eu devo ler a palavra? Não com relutância, mas prontamente. Não leia com relutância a palavra, com dificuldade de aceitar aquilo que Deus expõe, aquilo que Ele quer para a tua vida. Recebe essa palavra que é bênção para a tua vida. Como eu devo ler a palavra? Não com relaxamento, mas com cuidado, cuidadosamente, não friamente, mas sinceramente. E eu quero te convocar nessa noite, você que fez a oração e pediu, Senhor, abre os meus olhos. Eu quero convocar você a colocar os teus olhos nessa palavra, a ler essa palavra. O Senhor vai abrir os teus olhos, o Senhor vai mostrar coisas grandes e firmes que você ainda não viu. O Senhor vai revelar palavras maravilhosas que vão ser firmeza para a tua alma em qualquer tempo. Você vai ser uma pessoa mais pronta. Olha, questões emocionais existem, há tratamentos, há profissionais qualificados, muitos profissionais evangélicos maravilhosos que estão aí, mas eu digo para você, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ajuda muito no equilíbrio emocional. Porque se você toma posse destas bênçãos que Deus tem para a sua vida, dessas promessas, você já começa um passo à frente. Um passo à frente. Não é um livro de autoajuda não, irmãos. A palavra não é um livro de autoajuda. Mas a palavra é uma ajuda em todo tempo. Uma ajuda que vem do céu, uma ajuda que vem para elevar-nos a um patamar de vitória, de excelência. Meus irmãos, lá no livro de Jonas, no capítulo 3, versículo 4, a Bíblia vai dizer-nos assim, pode acompanhar aqui comigo, diz assim, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Vocês conhecem a história também, estou conversando com gente que é bom de Bíblia, amém? Vocês conhecem a história de Jonas, né? O homem que foi engolido por um lambari, não é isso? Mas olha só, Jonas, ele chegou em Nínive, depois de passar uns apertinhos, né? Você sabe lá, mas ele chegou em Nínive, ele começa a pregar a palavra, como foi vontade de Deus, porque Nínive era uma cidade que estava em pecado, estava desagradando a Deus, mas Deus, pela misericórdia, Ele queria fazer um apelo ao coração daquele povo. Ele falou, Jonas, vai lá, prega a minha palavra lá. E Jonas foi, e Jonas passou, caminho de um dia, diz o texto, pela cidade, rodando a cidade, falando que Deus iria destruir a cidade. Irmãos, a primeira Bíblia dos ninivitas foi a voz de Jonas, foi aquela pregação, foi a primeira Bíblia, foi a primeira palavra de Deus.
E eu queria que você pensasse nisso hoje, que talvez para muitos, escuta isso, talvez na vida de muitos, você é a única Bíblia que ele vai ler. A sua vida é a única Bíblia que ele vai ler. Tem gente que não põe a mão nesse livro, mas ele acompanha a tua vida, e ele vê a diferença, ou positiva ou negativa, que você faz como cristão. E quando você faz uma diferença positiva, você é a Bíblia dele, mostrando para ele que realmente o Senhor Jesus faz diferença na sua história. Amém? Então você precisa entender isso. Para muitos que não leem, você é a Bíblia deles. Eles vão ler a Bíblia, eles vão entender a palavra, e eles vão confiar no Jesus que você já recebeu, através da mudança que esse Jesus faz na sua vida, que esse Jesus opera na sua história. Amém? E esse povo lá de Nínive, eles receberam essa primeira Bíblia, essa primeira palavra, essa primeira essência. E o que aconteceu? Vamos ver aqui. Versículo 5 diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Onde não havia nenhuma credibilidade para a mudança. Jonas não acreditava na mudança daquele povo, e na verdade, como era um povo hostil e inimigo deles, ele nem queria que eles acreditassem mesmo, porque se eles fossem destruídos, para Jonas talvez seria melhor, do jeito que ele estava. Mas escuta, Deus tinha um propósito com aquelas vidas, e por mais que pareça impossível a salvação, a transformação de um povo que está todo no pecado, gente, a palavra chegou lá. E o que aconteceu? Do maior ao menor, todos eles se quebrantaram, todos eles disseram: nós precisamos proclamar um jejum, ou seja, nós precisamos nos santificar, nós precisamos jejuar e nos santificar, e retornar a uma vida que possa glorificar a Deus. Irmãos, é maravilhoso nós entendermos isso, que a Bíblia ela tem esse poder de transformar, e transformar até aqueles que parecem aos nossos olhos incapazes de mudança. Não existe, Deus não tem lata de lixo, Deus não joga fora, mas Ele convida a todos que tomem posse da salvação que há em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Mas eu quero ler alguns outros versículos de Jonas aqui, escuta. Olha o que vai acontecer no desfecho da história. Jonas capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 10 diz assim: esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e se convertam cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhe tinha anunciado lhes faria, e não fez. Irmãos, o pecado, o salário do pecado é a morte, e essa morte não é apenas deixar de respirar. Você sabe muito bem que a morte é eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, completando esse texto,
Agora nós pensamos uma coisa, há muitas pessoas que talvez aos olhos humanos estão nessa caminhada, caminhando diretamente para o abismo, para o inferno, como esse povo estava, mas Deus retrocedeu o mal que eles mesmos estavam direcionando para si, quando eles mudaram a sua postura. Deus, Ele está pronto para perdoar aquele que se arrepende. Deus está pronto para dar uma nova chance para aquele que deseja. Assim como Ele fez com aquele povo lá em Nínive, Ele quer fazer com tantas vidas hoje. Mas nós precisamos pedir para nós: Senhor, em outra versão, desvenda os meus olhos, é a versão que eu tenho decorado e toda hora eu esqueço a nova. Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja a maravilha da tua lei. Abre os meus olhos. E nós precisamos fazer isso, essa oração para nós, porque nós precisamos ter um discernimento da palavra de Deus, mas nós precisamos também orar: Senhor, abre os olhos daquele para quem eu vou falar de Jesus, para que pelo teu Espírito ele possa entender a minha palavra, e que ele receba Jesus como Salvador, e que ele seja salvo. Amém? Assim como o povo de Nínive recebeu e foi abençoado e foi salvo, você é instrumento de Deus para proclamar, não fugindo de Deus como Jonas fez a priori, mas sendo pronto no chamado que Ele tem para a sua vida. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. É isso que Deus tem para a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E essa palavra é tudo que eu e você, é tudo que nós precisamos, é a palavra de Deus no nosso coração. Esse mesmo salmista, no mesmo Salmo 119, vai dizer assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra é aquilo que vai te ajudar, que vai te fortalecer, que vai te imunizar, para você não ficar caindo. A palavra é aquilo que vai te fortalecer para você caminhar, e não caminhar um dia bem, um dia mal, um dia caído, outro dia tentando levantar. A vida, escuta isso, a nossa vida oscila todos os dias. Gente, eu vivo dias maravilhosos e tem dia que é terrível. Tem dia que parece que tudo dá errado, meses que parece que dá tudo errado. Isso é vida, mas isso não pode fazer com que a tua caminhada com o Senhor fique em declínio. A sua caminhada com o Senhor não pode estar subindo ou descendo pelas circunstâncias, mas você tem que ter equilíbrio. Mas o que te dá equilíbrio é você estar firmado na palavra, porque Jesus, ele disse que aquele que lê a minha palavra, que ouve a minha palavra e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e sopraram os ventos e correram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E é isso a sua vida. Os ventos vêm, as tempestades caem, mas se você está edificada na palavra, minha irmã, meu irmão, se você está edificado na palavra, você mantém o seu equilíbrio, porque as coisas terrenas podem estarem ruins, mas eu estou vivendo o céu, pela bênção que recebi na salvação de Jesus, eu estou vivendo o céu. Não importa a luta, irmão, eu não estou olhando para a luta, porque eu creio no Deus que eu estou servindo, e daqui a pouco eu serei liberto dessa divisão que nós sentimos aqui, e vamos estar plenamente vendo aquele que nos vê, na presença perfeita daquele que é perfeito. Amém? E nessa noite eu quero deixar essa palavra para o teu coração, porque
Você precisa. Aquele rei recebe a palavra e ele rasga suas vestes reais, ele se veste de saco e lança sobre ele cinzas. Naquela época, isso simbolizava humilhação. Ele está se humilhando, ele está reconhecendo que ele não era nada. Ele rasgou as suas vestes reais e se vestiu de saco. Eu não sou nada. As minhas vestes reais, o meu trono, ele desceu do trono e sentou na cinza, porque tudo que eu sou e tudo que eu tenho não representa nada se eu não tenho o Senhor. Todos os meus títulos não fazem diferença nenhuma se eu não posso ser chamado pelo Senhor de seu filho. O maior título de todos que você pode ter é ser chamado filho de Deus. E isso só acontece quando nós recebemos Jesus. Por isso nós precisamos, Senhor, abre os meus olhos, porque a palavra de Deus nos garante que todos quanto receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, capítulo 1, versículo 11, versículo 12, toma posse, e Deus quer nos abençoar, amém? E Deus operou maravilhas na vida daquele povo, e quer operar maravilhas na sua vida. Senhor, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos.